Uma jovem mãe em situação de vulnerabilidade social se encontra nas ruas de São Paulo com seu filho pequeno, tentando sobreviver pedindo ajuda nos semáforos. Em um dia comum, ela se depara com o carro luxuoso de Hebe Camargo parado no sinal vermelho. O que acontece neste encontro aparentemente casual se transforma em uma jornada de transformação, esperança e descoberta do verdadeiro significado da bondade humana, mudando para sempre a vida desta família e tocando o coração de milhões de pessoas. Meu nome é Marina e preciso contar uma história que mudou minha vida para sempre. Uma história que começou no lugar mais improvável possível, em um semáforo da Avenida Paulista, em pleno centro de São Paulo, quando eu tinha apenas 19 anos e meu filho Gabriel mal completara 2 anos de vida. Era uma terça-feira de março de 2003, um daqueles dias cinzentos típicos do outono paulistano. Eu não imaginava que, em questão de minutos, minha vida tomaria uma direção completamente diferente. Às 7 da manhã, eu já estava nas ruas com Gabriel no colo, envolvido em um cobertor surrado que encontrei em um banco de praça dias antes. Ele estava com febre baixa e eu não tinha dinheiro nem para um remédio simples. A fome era uma companheira constante. Fazia 2 dias que comíamos apenas pão amanhecido que ganhei de uma padaria na Vila Madalena. Gabriel choramingava baixinho e eu sabia que ele precisava de leite, precisava de comida de verdade, precisava de um lar. Mas tudo o que eu tinha para oferecer era meu amor incondicional e uma determinação feroz de não desistir dele. Caminhei até o semáforo da Paulista com a Consolação, um dos pontos mais movimentados da cidade. Os carros passavam em velocidade. As pessoas corriam para o trabalho com seus rostos sérios e distantes. Eu me posicionei na esquina, com Gabriel no colo, segurando um pedaço de papelão onde havia escrito: "Mãe e filho precisam de ajuda, qualquer quantia, Deus abençoe." As primeiras tentativas foram frustrantes. Algumas pessoas baixavam os vidros dos carros, olhavam rapidamente e seguiam em frente. Outras nem sequer faziam contato visual. Eu entendia. São Paulo é uma cidade grande, com muitos problemas, e as pessoas se protegem como podem, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Por volta das 10 da manhã, quando o sol finalmente furou as nuvens e iluminou a avenida, percebi um movimento diferente no trânsito. Um carro branco, elegante, havia parado no sinal. Era um Mercedes-Benz, reluzente e imponente. Através do vidro levemente escurecido, consegui ver uma figura feminina no banco de trás. Respirei fundo e me aproximei, carregando Gabriel, que havia adormecido em meus braços. Bati levemente no vidro traseiro, com toda a delicadeza que consegui reunir. O vidro desceu lentamente e eu me deparei com um rosto que reconheci imediatamente: Hebe Camargo. Meus olhos se arregalaram. Ali estava ela, a rainha da televisão brasileira, a mulher que eu assistia religiosamente quando ainda morava na casa da minha mãe, antes de tudo desmoronar em minha vida. Hebe estava impecavelmente vestida, com um blazer rosa claro e seu cabelo loiro perfeitamente penteado. Seus olhos azuis me fitaram com uma expressão que não consegui decifrar de imediato. "Oi, querida", disse ela, com aquela voz doce e peculiar que eu conhecia tão bem da televisão. "Como você está?" Por um momento fiquei sem palavras. Não era o que eu esperava ouvir. A maioria das pessoas perguntava quanto eu queria ou simplesmente entregava algumas moedas sem muito diálogo. Mas Hebe perguntou como eu estava, como se realmente se importasse com a resposta. Eu estou precisando de ajuda." Consegui falar, sentindo minha voz tremer. "Meu filho está com febre e eu não tenho dinheiro nem para um remédio." Hebe olhou para Gabriel, que dormia placidamente em meus braços, alheio à movimentação ao nosso redor. Vi seus olhos se encheram de lágrimas. E ela estendeu a mão para tocar suavemente o rostinho do meu filho. "Qual é o nome dele?" Perguntou com uma ternura que me pegou desprevenida. "Gabriel. Ele tem 2 anos." "Gabriel", repetiu ela, como se estivesse gravando o nome na memória. "E o seu nome, querida?" "Marina." "Marina, quantos anos você tem?" 19. Hebe ficou em silêncio por alguns segundos, observando Gabriel e depois olhando para mim. Pude ver que ela estava processando a situação, tentando entender
Como uma mãe tão jovem havia parado nas ruas com uma criança pequena. "Onde vocês dormiram ontem?" perguntou ela. E havia genuína preocupação em sua voz. "Embaixo de uma marquise ali na Augusta", respondi, sentindo as lágrimas começarem a queimar meus olhos. Consegui um cobertor, então Gabriel ficou quentinho. O sinal mudou para verde e os carros atrás começaram a buzinar. Pensei que ela iria embora, como qualquer pessoa faria naquela situação. Mas Abby virou-se para o motorista e disse algo que não conseguia ouvir. Ele deu a volta no quarteirão e parou novamente no mesmo lugar. "Marina, você está com fome?" perguntou ela enquanto o carro estacionava. Assenti, sem conseguir falar. Gabriel acordou nesse momento e começou a chorar baixinho. Abby imediatamente abriu a porta do carro e desceu, aproximando-se de nós. Ela estava usando um perfume doce e delicado, e sua presença irradiava uma energia calorosa que eu não sentia há muito tempo. "Posso pegar ele no colo?" perguntou, estendendo os braços para Gabriel. Hesitei por um momento. Gabriel era tudo o que eu tinha no mundo, e entregar meu filho para uma estranha, mesmo que fosse Abby Camargo, mexia com meus instintos de proteção maternal. Mas havia algo nos olhos dela, uma sinceridade que me tranquilizou. Entreguei Gabriel em seus braços e ela o embinou com uma naturalidade impressionante, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Gabriel parou de chorar quase imediatamente, como se pudesse sentir que estava em mãos seguras. "Oi, meu anjo", murmurou ela para Gabriel, balançando-o suavemente. "Você está com fome, não está? A mamãe também está com fome." Ela se virou para mim. "Marina, quando foi a última vez que vocês comeram uma refeição de verdade?" "Domingo", admiti envergonhada. "Consegui um prato de comida numa igreja." "Domingo?" Ela repetiu, incrédula. "Hoje é terça-feira, querida." Abby chamou o motorista, um senhor de meia idade que a tratava com respeito e carinho. "Seu João, vamos até aquele restaurante ali na Bela Vista? Quero que você estacione e espere." Ela se virou para mim. "Vamos comer alguma coisa? Vocês precisam de comida e Gabriel precisa de leite." Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. "Mas, senhora Abby, eu não posso. Eu não tenho como pagar." "Quem falou em pagar?" ela disse sorrindo. "Vocês são meus convidados." Entramos no restaurante, um lugar simples, mas limpo e acolhedor. As pessoas reconheceram Abby imediatamente, mas ela pediu privacidade com um gesto gentil e todos respeitaram. Sentamos em uma mesa nos fundos e ela continuou segurando Gabriel, que parecia completamente à vontade em seus braços. "Peça o que quiser", disse ela, entregando o cardápio para mim. "E peça bastante. Vocês precisam recuperar as energias." Pedi um prato executivo com arroz, feijão, carne e salada e um copo de leite para Gabriel. Abby pediu apenas um café e um sanduíche natural, mas insistiu que eu pedisse sobremesa também. Enquanto esperávamos a comida, ela fez perguntas sobre minha vida, sobre como eu havia parado nas ruas, sobre a família do Gabriel. Contei minha história sem omitir detalhes dolorosos, como engravidei aos 16, como o pai do Gabriel desapareceu quando soube da gravidez, como minha família me rejeitou, como perdi o emprego na loja de roupas quando Gabriel nasceu e eu não conseguia deixá-lo com ninguém. "E a sua mãe?" perguntou ela. "Ela não ajuda com o Gabriel?" Ela disse que eu cavei minha própria cova e que precisava aprender a me virar sozinha. Respondi, sentindo uma pontada familiar de dor no peito. Disse que eu trouxe vergonha para a família. Abby balançou a cabeça, visivelmente chateada. "Nenhuma mãe deveria abandonar a filha quando ela mais precisa", disse ela. "Especialmente quando há uma criança envolvida." A comida chegou e pela primeira vez em dias, Gabriel e eu fizemos uma refeição completa. Ele comeu com apetite, babando leite e rindo quando Abby fazia carinhos em seu rostinho. Eu comi devagar, saboreando cada garfada, tentando memorizar aquele momento de normalidade e dignidade. Após o almoço, Abby se levantou e disse que voltaria em alguns minutos. Ficou ausente por cerca de 15 minutos, tempo suficiente para eu começar a me questionar se aquilo tudo não era um sonho. Quando ela retornou, trazia uma sacola nas mãos. "Marina, eu comprei algumas coisas para vocês", disse ela, entregando a sacola. Dentro havia roupas limpas para Gabriel, algumas peças de roupa feminina que pareciam do meu tamanho, fraldas, leite em pó,
remédio para febre infantil e alguns produtos de higiene. Senhora Abby, eu não sei como agradecer, disse com os olhos marejados. Não precisa agradecer, mas precisa me prometer uma coisa. Qualquer coisa. Promete que vai lutar para sair dessa situação, que vai usar essa ajuda como um degrau para construir uma vida melhor para você e para o Gabriel. Prometo, disse, e havia uma determinação em minha voz que eu mesma não sabia que possuía. Mas Abby não havia terminado. Ela pegou minha mão e a segurou com firmeza. Marina, eu quero que você venha me ver amanhã. Vou deixar seu nome na portaria do SBT, às 14h. Podemos conversar sobre algumas possibilidades para vocês. Eu não conseguia acreditar. Hebe Camargo, a rainha da televisão brasileira, estava me oferecendo uma segunda chance, um caminho de volta para a dignidade. Naquele momento, segurando meu filho no colo e sentindo o calor humano daquela mulher extraordinária, soube que minha vida estava prestes a mudar para sempre. Se essa parte da minha história tocou seu coração, me diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está ouvindo isso. Porque às vezes é nos momentos mais inesperados que encontramos anjos na terra. Passei a noite toda acordada, deitada no mesmo lugar de sempre, embaixo da marquise na Augusta, mas desta vez com Gabriel limpo, cheiroso e vestindo roupas novas. Ele dormiu profundamente, com a barriguinha cheia pela primeira vez em semanas. Eu ficava olhando para ele, passando a mão no seu cabelo escuro e cacheado, pensando se tudo aquilo realmente havia acontecido ou se era apenas um sonho muito vivido. O remédio que Abby comprou fez efeito rápido. A febre de Gabriel baixou durante a madrugada e ele acordou mais disposto, brincando com um pequeno ursinho de pelúcia que estava na sacola de presentes. Olhando aquele ursinho, tive certeza de que o encontro com Abby havia sido real. As horas arrastavam-se devagar. Eram apenas 6h e meu compromisso no SBT era às 14h. 8 horas pela frente. Uma eternidade quando você está ansiosa e com medo de que tudo seja apenas uma ilusão bondosa de uma mulher rica que queria se sentir bem consigo mesma. Levantei cedo e dei banho em Gabriel na pia de um posto de gasolina, cujo dono sempre me tratou com gentileza. O funcionário, seu Antônio, um senhor negro de cerca de 50 anos, sempre permitia que eu usasse o banheiro quando necessário. Eita, Marina, o menino está com cara de quem comeu bem ontem, comentou seu Antônio, sorrindo enquanto observava Gabriel brincar com o ursinho. E essas roupas novas? Conseguiu algum trabalho? Contei para ele sobre o encontro com Hebe Camargo. Seu Antônio me ouviu com atenção, balançando a cabeça em aprovação. Essa mulher sempre foi diferente das outras famosas, disse ele. Minha esposa assiste ela há anos e sempre comenta como ela parece ser gente boa de verdade. Tomara que dê certo, menina. Vocês merecem uma oportunidade. Deixei o posto de gasolina por volta das 9h e fui caminhando em direção ao centro da cidade. Precisava chegar ao SBT, mas antes queria passar num espelho e me arrumar o melhor possível. No banheiro de um shopping popular na região central, consegui pentear meu cabelo, lavar o rosto e vestir uma das blusas que Abby havia comprado para mim. Uma blusa simples, mas limpa e bonita. Cheguei ao portão do SBT às 11h30. Mesmo chegando cedo, não quis arriscar me atrasar. O prédio era imponente e havia várias pessoas na entrada. Algumas claramente funcionários, outras visitantes e algumas que pareciam fãs esperando para ver algum artista. Aproximei-me da guarita com Gabriel no colo, sentindo meu coração bater acelerado. Bom dia, meu nome é Marina Santos. A senhora Hebe Camargo deixou meu nome na portaria para hoje às 14h. O segurança, um homem de meia idade com uma expressão inicialmente desconfiada, consultou uma lista em sua mesa. Marina Santos, murmurou passando o dedo pelas anotações. Ah, aqui está. A dona Hebe deixou um recado especial. Diz aqui: quando a Marina chegar, por favor, ofereça um local confortável para ela esperar com o bebê. Pode sentar ali na recepção. Quando der 2 horas, eu aviso. Senti um alívio imenso. Hebe havia pensado em tudo, até mesmo em garantir que eu tivesse um local adequado para esperar com Gabriel. A recepção do SBT era luxuosa, com sofás de couro e uma decoração elegante. Várias pessoas passavam apressadas, diretores, produtores, artistas que eu reconhecia da televisão. Algumas me olhavam com curiosidade,
provavelmente se perguntando o que uma moça aparentemente simples estava fazendo ali com uma criança. Por volta do meio-dia, uma das recepcionistas, uma moça jovem de cabelos castanhos, aproximou-se de mim. Você é a Marina que vai se encontrar com a dona Abby? Sim, sou eu. Ela mandou perguntar se você almoçou. Se não, posso providenciar algo para você e para o bebê. Mais uma vez, Abby havia pensado em nosso bem-estar. Aceitei gratamente e em poucos minutos chegou um lanche. Sanduíches, suco e leite para Gabriel. Comi devagar, admirando o movimento do lugar e tentando imaginar como seria trabalhar em um ambiente assim. Às 2 em ponto, o segurança veio me buscar. Marina, a dona Abby está esperando. Vou levá-los até o camarim dela. Caminhamos por corredores extensos, passando por estúdios onde programas estavam sendo gravados. Podia ouvir o som das câmeras, das conversas, da movimentação típica de uma emissora de televisão. Era um mundo completamente novo para mim. Paramos em frente a uma porta com uma placa dourada. Abby Camargo. O segurança bateu delicadamente. Dona Abby, a Marina chegou. Pode entrar, queridos. Entrei no camarim e me deparei com Abby sentada em frente a um grande espelho iluminado, sendo maquiada por uma profissional. Ela estava usando um roupão rosa e seus cabelos estavam sendo finalizados por um cabeleireiro. Marina, meu anjo! Exclamou ela, levantando-se imediatamente e vindo em nossa direção. E o Gabriel, como ele está? Muito melhor, senhora Abby. A febre passou e ele dormiu a noite toda. Que maravilha! E você como se sente hoje? Ansiosa, eu admiti. Não consegui dormir pensando no que a senhora queria conversar comigo. Abby sorriu e pediu para que o cabeleireiro e a maquiadora saíssem por alguns minutos. Marina, sente-se aqui comigo, disse ela, indicando um sofá no canto do camarim. Quero conversar seriamente com você. Sentei-me com Gabriel no colo, que imediatamente estendeu os bracinhos para Abby. Ela o pegou naturalmente, como se eles fossem velhos conhecidos. Marina, ontem à noite pensei muito sobre vocês, sobre a sua situação, sobre o Gabriel, sobre como uma mãe tão jovem chegou a esse ponto. Meu coração disparou. Será que ela havia mudado de ideia? Será que havia concluído que eu não valia a pena? Eu liguei para algumas pessoas, conversei com minha equipe e quero propor algo para você. Mas antes preciso saber, você sabe ler e escrever? Sei sim, senhora Abby. Estudei até o 2º ano do ensino médio. Parei quando engravidei, mas sempre gostei de estudar. Perfeito. E você tem alguma experiência profissional? Trabalhei numa loja de roupas por quase 2 anos. Era vendedora. O patrão gostava do meu trabalho. Dizia que eu tinha jeito para lidar com as clientes. Abby sorriu, parecendo satisfeita com minhas respostas. Marina, o que eu vou propor pode parecer simples, mas pode mudar completamente a vida de vocês. Estou precisando de uma assistente pessoal, alguém para me ajudar com tarefas do dia a dia, organização de agenda, cuidar de algumas questões pessoais. É um trabalho que pode ser feito com o Gabriel por perto, pelo menos inicialmente. Não consegui falar. As palavras ficaram presas na garganta. O salário não é fantástico para os padrões de São Paulo, mas é suficiente para vocês alugarem um quartinho, comprarem comida e começarem a se estruturar. Além disso, ofereceria vale alimentação e plano de saúde para vocês dois. Senhora Abby, eu... Comecei, mas ela me interrompeu gentilmente. Ainda não terminei. Tem mais uma coisa. Conheço o dono de uma creche aqui próxima ao SBT. É uma creche pequena, mas muito boa. Ele me deve alguns favores. E tenho certeza de que aceitaria o Gabriel, mesmo que você não pudesse pagar integralmente no início. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Por que a senhora está fazendo isso por mim? A senhora nem me conhece direito. Abby ficou em silêncio por alguns momentos, olhando para Gabriel, que havia adormecido em seu colo. Sabe, Marina, quando eu tinha a sua idade, também passei por momentos difíceis. Não exatamente como os seus, mas momentos em que pensei que não ia conseguir seguir em frente. E sempre houve pessoas que apareceram no meu caminho e me estenderam a mão. Ela fez uma pausa, acariciando o cabelo de Gabriel. Além disso, olhando para vocês ontem, vendo uma mãe tão jovem lutando sozinha para cuidar do seu filho, lembrei da minha mãe. Lembrei de como ela se sacrificou por mim, de como teve que ser forte mesmo quando estava fraca. Mas e se eu não conseguir fazer um bom trabalho?
E se eu decepcionar a senhora? Marina, ontem você estava nas ruas pedindo R$ 1 para alimentar seu filho. Hoje está aqui, limpa, arrumada, preocupada em fazer um bom trabalho. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre seu caráter. Hebe se levantou e entregou Gabriel de volta para mim. Então aceita minha proposta? Quer tentar? Aceito, respondi sem hesitação. Aceito e prometo que farei o meu melhor. Sei que fará. Amanhã mesmo vamos resolver a questão da creche para o Gabriel e você pode começar a trabalhar na segunda-feira. Hoje vou dar um adiantamento para vocês se instalarem num hotel até encontrarmos um lugar definitivo. Ela abriu uma gaveta e retirou um envelope. Aqui tem R$ 500. É um adiantamento do seu primeiro salário. Use para se instalar e comprar o que precisarem. Peguei o envelope com as mãos tremendo. R$ 500 era mais dinheiro do que eu havia visto junto em toda a minha vida. Agora preciso terminar de me arrumar para a gravação, mas antes de vocês irem, quero apresentar Gabriel para algumas pessoas especiais aqui do SBT. Saímos do camarim e Hebe me levou para conhecer outros funcionários, produtores e até mesmo alguns artistas. Todos foram extremamente gentis e acolhedores. Senti que não estava apenas ganhando um emprego, mas sendo aceita numa família. Quando finalmente saí do SBT naquela tarde, caminhando pela rua com Gabriel no colo e o envelope de dinheiro na bolsa, soube que minha vida havia mudado para sempre. 24 horas antes, eu era uma mãe desesperada pedindo esmola num semáforo. Agora tinha um emprego, uma perspectiva de futuro e, mais importante que tudo, havia recuperado minha dignidade. De onde você está vendo esta história? Deixe nos comentários de qual cidade você me acompanha, porque às vezes a vida nos surpreende quando menos esperamos, e a bondade de uma pessoa pode mudar o destino de uma família inteira. Minha primeira noite num hotel foi uma experiência indescritível. Depois de meses dormindo nas ruas, em bancos de praça ou embaixo de marquises, estar numa cama de verdade parecia um sonho. Gabriel dormiu profundamente no berço improvisado que montei com travesseiros na poltrona do quarto, e eu passei horas acordada. Não de preocupação dessa vez, mas de uma felicidade tão intensa que parecia irreal. Acordei às 5 da manhã na sexta-feira, mesmo sem despertador. Era como se meu corpo ainda estivesse programado para a vida nas ruas, sempre alerta, sempre preocupado. Mas desta vez, o despertar foi diferente. Olhei ao redor do quarto pequeno, mas limpo. Vi Gabriel dormindo tranquilo e sorri. Realmente tinha acontecido. Às 7 da manhã, o telefone do quarto tocou. Era a Hebe. Bom dia, meu anjo. Como foi a primeira noite no hotel? Maravilhosa, senhora Hebe. Gabriel dormiu a noite toda. Que ótimo! Marina, hoje vamos resolver a situação da creche para o Gabriel. Você pode estar aqui no SBT às 10? Vamos juntas conhecer o local. Claro, estaremos lá. Às 10 em ponto, estava novamente na recepção do SBT. Hebe desceu pessoalmente para me buscar, algo que causou bastante comoção entre os funcionários. Era evidente que ela não fazia isso com frequência. Vamos, querida. O seu Joaquim está nos esperando lá fora com o carro. Entramos no Mercedes-Benz e durante o trajeto até a creche, Hebe me contou mais detalhes sobre o trabalho. Marina, quero que você saiba exatamente o que esperarei de você. Preciso de alguém para organizar minha agenda pessoal, responder algumas ligações, cuidar da correspondência pessoal e me ajudar com pequenas tarefas do dia a dia. Nada muito complicado, mas que exige organização e confiança. Posso perguntar por que a senhora escolheu me dar essa oportunidade? Tem tanta gente qualificada? Hebe sorriu, olhando pela janela do carro. Sabe, Marina, às vezes a qualificação técnica não é o mais importante. Eu preciso de alguém leal, honesto e que entenda o valor de uma oportunidade. Ontem, quando você estava no meu camarim, vi como você tratava o Gabriel, como você falava. Vi uma mãe que luta, que não desiste. Isso vale mais que qualquer diploma. Chegamos à creche, Cantinho do Saber. Um prédio pequeno, mas muito bem cuidado, pintado de cores alegres e com um pequeno playground na entrada. O dono, seu Carlos, um homem gordinho de uns 60 anos, nos recebeu com um sorriso caloroso. Hebe, quanto tempo! E esta deve ser a Marina. Essa é ela, Carlos. E esse é o Gabriel, o tesouro dela. Seu Carlos pegou Gabriel no colo com naturalidade. E meu filho, que normalmente era tímido com estranhos,
Sorriu imediatamente. Que lindeza! Quantos anos ele tem? 2 anos, respondi. Perfeito. Temos uma turminha da idade dele. Quer dar uma olhada? Percorremos a creche inteira. As salas eram pequenas, mas organizadas, com brinquedos educativos e um ambiente acolhedor. As professoras pareciam realmente gostar do que faziam. E as crianças que encontramos pelo caminho estavam visivelmente felizes. Marina, disse seu Carlos, a Hebe me explicou sua situação. Normalmente cobramos R$ 400 mensais, mas considerando as circunstâncias, que tal pagarmos R$ 200 nos primeiros 6 meses? Depois vemos como está a sua situação. Olhei para a Hebe, que assentiu discretamente. É muito generoso da sua parte, seu Carlos. Aceito gratamente. Então está combinado. Gabriel pode começar na segunda-feira mesmo. Saindo da creche, Hebe me levou para almoçar em um restaurante próximo ao SBT. Durante a refeição, ela me fez várias perguntas sobre minha vida, sobre meus sonhos antes de Gabriel nascer. Eu queria ser professora, e admiti. Sempre gostei de estudar, de ajudar outras pessoas a aprender. Mas quando Gabriel chegou, e ainda pode ser, querida, nada impede você de voltar a estudar. Na verdade, eu estava pensando nisso. Que tal terminarmos o ensino médio primeiro? Conheço uma escola que oferece o supletivo no período noturno. Meus olhos se encheram de lágrimas novamente. Parecia que Hebe havia pensado em tudo, em cada detalhe do meu futuro. Mas e o Gabriel? À noite eu não teria com quem deixar. Marina, você vai morar perto do SBT. Eu termino de trabalhar às 7 da noite na maioria dos dias. Posso ficar com Gabriel algumas vezes por semana enquanto você estuda. Além disso, tenho certeza de que vamos encontrar outras soluções. Naquela tarde, Hebe me levou para conhecer alguns apartamentos pequenos na região. O terceiro que visitamos era perfeito. Um apartamento de 1 quarto no 5º andar, de um prédio simples, mas bem conservado, a 10 minutos caminhando do SBT. Quanto é o aluguel? Perguntei ao proprietário. R$ 600, mais condomínio de 150. Fiz as contas rapidamente. Era quase todo o salário que Hebe havia mencionado. Que tal R$ 500, incluindo condomínio? Disse Hebe, intervindo na negociação. Esta moça vai ser uma inquilina exemplar, tenho certeza. O proprietário, claramente reconhecendo Hebe, concordou imediatamente. Fechado. Quando ela quer se mudar? Amanhã, respondeu Hebe, antes mesmo que eu pudesse falar. No sábado de manhã, Hebe apareceu no hotel com seu Joaquim e mais 2 funcionários do SBT. Eles me ajudaram com a mudança, que consistia basicamente nas roupas que Hebe havia comprado, alguns brinquedos do Gabriel e poucos pertences pessoais que eu havia conseguido preservar durante os meses na rua. Isso não vai demorar muito, brinquei, constrangida pela pobreza dos meus pertences. Não se preocupe com isso, querida. Aos poucos vamos mobiliando tudo. E era verdade. Durante todo o sábado, foram chegando coisas no apartamento. Uma cama de solteiro, um berço para Gabriel, uma pequena mesa com 2 cadeiras, alguns utensílios de cozinha básicos e um pequeno sofá. Senhora Hebe, isso tudo deve estar custando uma fortuna. Marina, pare de se preocupar com dinheiro. Essas coisas são investimentos. Você precisa estar bem instalada para trabalhar bem. No domingo, meu primeiro domingo em casa própria em mais de 1 ano, Hebe veio nos visitar, trouxe mantimentos para encher a geladeira e ficou a tarde toda conosco, brincando com Gabriel e me ajudando a organizar o apartamento. Como você se sente? Perguntou ela, enquanto eu cozinhava um simples macarrão com molho de tomate. Como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, admiti. 3 dias atrás eu estava pedindo esmola num semáforo. E agora estou cozinhando na minha própria cozinha. Não, Marina, você está vivendo sua própria vida. A vida que você sempre mereceu ter. Naquela noite, depois que Hebe foi embora, sentei-me no pequeno sofá com Gabriel no colo, olhando pela janela do apartamento. Podia ver as luzes da cidade. Ouvia o som distante do trânsito, mas ali dentro tudo era paz. Gabriel, meu amor, sussurrei para meu filho, que brincava com o ursinho que Hebe havia dado. Nossa vida mudou. Vamos ter uma chance de sermos felizes de verdade. Gabriel sorriu para mim e naquele momento soube que tudo valia a pena. Todas as noites frias na rua, toda a humilhação de pedir esmola, todo o desespero que havia sentido, tudo havia sido necessário para chegar até ali, até aquele momento de esperança renovada. A segunda-feira chegou rapidamente.
Levei Gabriel para a creche às 7h30 da manhã. Ele chorou um pouco quando me viu sair, mas seu Carlos e as professoras foram muito carinhosos com ele. Não se preocupe, Marina. É normal no primeiro dia. À tarde, quando você vier buscá-lo, ele estará feliz. Cheguei ao SBT às 8h15. Abby já estava lá, tomando café no camarim. Bom dia, minha assistente pessoal, disse ela, sorrindo. Como foi deixar o Gabriel na creche? Difícil, mas sei que é o melhor para ele. Claro que é. Agora vem cá, vou te mostrar como funciona tudo. Abby me ensinou a organizar sua agenda. Me explicou como atender às ligações pessoais, me mostrou onde ficavam seus documentos importantes e me passou uma lista das tarefas que eu precisaria fazer diariamente. Não é nada muito complicado, mas precisa de atenção aos detalhes. As pessoas confiam essas informações para mim, então precisamos ser muito organizados e discretos. Durante toda aquela primeira semana, Abby foi incrivelmente paciente comigo. Quando eu cometia pequenos erros, ela me corrigia com gentileza. Quando eu demonstrava insegurança, ela me tranquilizava. Quando eu agradecia pela 1000ª vez, ela me lembrava que eu estava ali por mérito próprio. Marina, você está se saindo muito bem, melhor do que eu imaginava. Na sexta-feira, ao final da primeira semana de trabalho, Abby me chamou no camarim. Quero te dar algo, disse ela, entregando-me um envelope. Mas, senhora Abby, a senhora já me deu um adiantamento. Esse é seu primeiro salário completo. Você trabalhou, você merece. Abriu o envelope e havia muito mais dinheiro do que esperava. Tem mais do que combinamos? Tem uma gratificação extra. Você se dedicou muito esta semana. Naquele momento, olhando para aquela mulher extraordinária que havia mudado minha vida completamente, entendi o verdadeiro significado da bondade. Abby não havia apenas me dado dinheiro ou trabalho. Ela havia me devolvido minha dignidade, minha autoestima, minha esperança no futuro. Se você já passou por momentos difíceis na vida, deixe nos comentários de qual país você está ouvindo esta história. Porque às vezes, quando tudo parece perdido, aparece alguém para nos mostrar que sempre há uma nova chance esperando. 3 meses haviam se passado desde aquele dia no semáforo, que mudou minha vida para sempre. Era junho de 2003 e eu mal reconhecia a pessoa que havia me tornado. Gabriel estava completamente adaptado à creche, tinha ganhado peso e estava falando palavras novas todos os dias. Eu havia terminado de mobiliar o apartamento aos poucos e, mais importante, havia começado o supletivo noturno em uma escola próxima. Naquela manhã de terça-feira, cheguei ao SBT como sempre fazia, às 8h15, mas percebi algo diferente no ar. Havia uma movimentação incomum nos corredores. Pessoas conversando em grupos pequenos com expressões preocupadas. Bom dia, Marina, cumprimentou Dona Conceição, a faxineira que já havia se tornado uma amiga. Você soube da notícia? Que notícia? A Abby está doente. Chegou ontem à noite muito mal, com dores fortes. Levaram ela para o hospital. Meu coração disparou. Nos últimos 3 meses, Abby havia se tornado muito mais que uma patroa para mim. Ela era como uma mãe, uma mentora, a pessoa que havia me salvado quando eu mais precisava. Corri para o camarim dela, mas estava vazio. Procurei o diretor de programação, seu Roberto, que sempre tratava a Abby com muito carinho e respeito. Seu Roberto, como está a Abby? Posso visitá-la? Marina, ela está no Hospital Albert Einstein. Ainda estão fazendo exames, mas parece que são as pedras na vesícula. Vai precisar operar. Posso ir lá? Quero estar com ela. Claro, querida. Aliás, ela pediu especificamente para te chamarem. Disse que você saberia como organizar a agenda dela e cancelar os compromissos da semana. Peguei um táxi direto para o hospital, algo que 3 meses atrás seria impensável para mim. Durante o trajeto, orei silenciosamente para que Abby ficasse bem. A ideia de perdê-la me apavorava de uma forma que eu não esperava. Era como se, ao me salvar, ela tivesse se tornado parte essencial da minha vida. Cheguei ao hospital e, após conseguir a liberação para visitas, encontrei Abby internada numa suíte privativa. Ela estava pálida, com soro no braço, mas sorriu quando me viu entrar. Marina, meu anjo, que bom que você veio. Como a senhora está se sentindo? Ah, essas pedrinhas malditas estão me incomodando há semanas, mas eu não queria parar os trabalhos. Agora não tem jeito, vou ter que operar. Sentei na cadeira ao lado da cama e peguei sua mão. A senhora precisa se cuidar.
Não pode ficar se sacrificando tanto pelo trabalho. Abby sorriu fracamente. Olha só quem está me dando conselhos sobre cuidar da saúde. A menina que eu encontrei desnutrida no semáforo 3 meses atrás. Justamente por isso eu sei o quanto é importante cuidar de si mesma. A senhora me ensinou isso. Passamos a manhã conversando. Abby me passou todas as informações sobre os compromissos que precisavam ser cancelados, as pessoas que deveriam ser avisadas, e me deu instruções detalhadas sobre como cuidar de algumas questões pessoais enquanto ela estivesse se recuperando. Marina, eu preciso te contar uma coisa, disse ela, ficando mais séria. Nas últimas semanas tenho observado muito seu trabalho, sua dedicação, a forma como você lida com as pessoas. Espero não ter decepcionado. Pelo contrário, você me surpreendeu positivamente todos os dias. E por isso quero te fazer uma proposta. Meu coração acelerou. Será que ela iria me promover? Ou talvez me mandar embora por algum motivo que eu não havia percebido? Quero que você pense na possibilidade de se tornar minha secretária executiva oficial. Isso significaria um aumento considerável no salário, mais responsabilidades, mas também mais reconhecimento. Fiquei sem palavras. Secretária executiva de Abby Camargo era um cargo que muitas pessoas qualificadas sonhariam em ter. Mas, senhora Abby, eu mal terminei o ensino médio. Marina, competência não se aprende apenas na escola. Você tem algo que não se ensina: dedicação genuína, lealdade e a capacidade de se importar de verdade com as pessoas. Isso vale mais que qualquer diploma. Eu aceito, respondi sem hesitar. Farei o meu melhor para merecer essa confiança. Sei que fará, mas primeiro vamos resolver essa cirurgia, né? A operação de Abby foi marcada para quinta-feira. Durante os 2 dias de espera, assumi completamente a organização dos assuntos pessoais dela. Cancelei compromissos, reorganizei a agenda, mantive contato com a família e amigos e coordenei tudo no SBT para que os programas continuassem normalmente. Foi a primeira vez que me senti realmente útil e competente profissionalmente. As pessoas me procuravam para saber notícias da Abby, me tratavam com respeito e confiança. Eu havia deixado de ser a assistente para me tornar a pessoa de confiança da Abby. Na quinta-feira, cheguei ao hospital às 5 da manhã. Abby ia entrar na cirurgia às 7. E eu queria estar lá quando ela acordasse da anestesia. Marina, você não precisava ter vindo tão cedo, disse ela. Mas percebi que estava feliz em me ver. Claro que precisava. A senhora estaria aqui se fosse comigo. A cirurgia durou 3 horas. Ficei na sala de espera com alguns familiares e amigos próximos da Abby. Era estranho estar ali, fazendo parte daquele círculo íntimo de pessoas que realmente se importavam com ela. Quando o médico saiu e disse que tudo havia corrido bem, senti um alívio imenso. Abby estava bem e nossa vida poderia continuar. Durante os 5 dias que ela ficou internada, praticamente morei no hospital. Levava Gabriel para visitá-la todas as tardes. E ele sempre conseguia arrancar sorrisos dela, mesmo nos momentos de dor. Titia Abby dodói? Perguntava Gabriel com sua linguagem ainda infantil, tocando delicadamente o braço dela. Titia Abby vai ficar boa logo, meu amor, respondia ela. E eu via lágrimas de emoção em seus olhos. Foi durante esses dias no hospital que nossa relação se aprofundou ainda mais. Abby me contou histórias da sua infância, dos primeiros tempos na televisão, dos momentos difíceis que havia enfrentado na vida pessoal. Eu também me abri mais. Falei sobre meus medos, sobre como era estranho às vezes me sentir merecedora de tanta bondade. Marina, você sabe por que eu realmente parei para te ajudar naquele dia? Porque a senhora tem um coração bom. Não só isso. Quando eu olhei para você e o Gabriel, vi uma força que me impressionou. Uma mãe jovem que, mesmo na pior situação possível, não havia desistido do filho. Essa força me lembrou de mim mesma em momentos difíceis da minha vida. Eu não me sentia forte. Me sentia desesperada. Às vezes é a mesma coisa, querida. O desespero de uma mãe pode ser a força mais poderosa do mundo. No domingo, Abby recebeu alta hospitalar. Insisti em levá-la para casa e ficar com ela durante os primeiros dias de recuperação. Ela morava numa casa linda em Higienópolis. E pela primeira vez, eu via como era sua vida privada. Marina, você não precisa fazer isso. Pode voltar para sua casa para o Gabriel. Gabriel está com seu Carlos e Dona Maria na creche durante o final de semana.
Eles se ofereceram para cuidar dele para que eu pudesse estar aqui com a senhora. Você criou uma rede de apoio bonita, sabia? Isso me deixa muito feliz. Era verdade. Nos últimos 3 meses, eu havia construído relacionamentos genuínos com várias pessoas. Seu Carlos da creche, Dona Conceição do SBT, os vizinhos do prédio, as professoras do supletivo. Eu havia saído da invisibilidade social e me tornado parte de uma comunidade. Durante a semana de recuperação da Abby, cuidei dela com todo carinho. Preparava suas refeições, organizava seus remédios, mantinha a casa arrumada e continuava cuidando dos assuntos profissionais dela por telefone. Marina, você está fazendo muito mais do que eu esperaria de qualquer funcionária, comentou ela numa manhã, enquanto tomávamos café na varanda da casa. A senhora não é apenas minha patroa. A senhora é família. Você também é família para mim, querida. Você e o Gabriel. Naquela tarde, enquanto Abby cochilava, sentei-me no jardim da casa dela e refleti sobre tudo o que havia mudado na minha vida. 6 meses atrás eu estava nas ruas, desesperada e sem perspectivas. Agora tinha um trabalho que amava, um lar. Meu filho estava crescendo saudável e feliz. E eu havia encontrado uma família no lugar mais inesperado. Quando Abby acordou, encontrou-me ainda no jardim. No que você está pensando? Em como a vida pode mudar rapidamente e em como sou grata por ter encontrado a senhora naquele dia. Marina, eu preciso te contar um segredo, disse ela, sentando-se ao meu lado. Naquele dia no semáforo, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida pessoal. Estava me sentindo triste, questionando muitas coisas. Quando parei e vi você com o Gabriel, algo me disse que vocês poderiam mudar minha vida tanto quanto eu poderia mudar a de vocês. E mudaram completamente. Cuidar de vocês me lembrou do que é realmente importante na vida. Me deu um propósito novo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o pôr do sol dourado que pintava o céu de São Paulo. Marina, independente do que acontecer no futuro, quero que você saiba que você e Gabriel sempre terão um lugar na minha vida. Sempre. Nós também a amamos muito, Abby. Foi a primeira vez que a chamei apenas pelo nome, sem o senhora. E ela sorriu, compreendendo que nossa relação havia evoluído para algo muito além do profissional. Éramos uma família escolhida, unida não pelo sangue, mas pelo amor e pela gratitude mútua. Deixe nos comentários de qual parte do mundo você está acompanhando esta história, porque o amor verdadeiro, seja entre mãe e filho, ou entre pessoas que se escolhem como família, é universal e toca corações em qualquer lugar. Dezembro de 2003. Quase um ano havia se passado desde aquele encontro que mudou minha vida para sempre. O Natal estava chegando e, pela primeira vez em anos, eu tinha motivos reais para celebrar. Gabriel havia crescido muito, estava falando frases completas e era a alegria de todos no SBT. Eu havia terminado o ensino médio através do supletivo e já estava fazendo planos para começar um curso superior no ano seguinte. Naquela manhã de segunda-feira, 15 de dezembro, cheguei ao trabalho e percebi um clima diferente. Abby estava no camarim, mas havia várias pessoas importantes reunidas com ela. Diretores da emissora, produtores executivos e até mesmo o próprio Silvio Santos. Bom dia, Marina, cumprimentou Abby quando me viu. Pode entrar, por favor. Você precisa ouvir isso também. Entrei no camarim com certa apreensão. Reuniões com tantos executivos geralmente significavam mudanças importantes. Marina, disse Silvio Santos com aquele sorriso característico. A Abby nos contou sua história. É realmente impressionante o que vocês construíram juntas neste ano. Obrigada, senhor Silvio. Estamos aqui porque queremos propor algo especial, continuou ele. Que tal contarmos sua história num programa especial de Natal? A história de como um encontro casual mudou 2 vidas? Meu coração disparou. A ideia de expor minha vida na televisão me aterrorizava e me emocionava ao mesmo tempo. Eu não sei se sou a pessoa certa para aparecer na TV, respondi hesitante. Marina, interveio Abby, sua história pode inspirar muitas pessoas. Pode mostrar que sempre há uma segunda chance, que a bondade ainda existe no mundo. Mas e se as pessoas julgarem? E se acharem que eu me aproveitei da situação? Querida, disse Silvio Santos, quem te conhece sabe exatamente quem você é. E quem não conhece precisa aprender sobre pessoas como você.
Após muito debate interno, concordei em participar do programa especial. Seria gravado na semana seguinte e exibido na véspera do Natal. Os dias que antecederam a gravação foram intensos. Jornalistas vinham entrevistar-me. Fotógrafos registravam minha rotina com Gabriel e eu me sentia ora ansiosa, ora empolgada com a possibilidade de nossa história alcançar milhares de pessoas. "Marina, você está nervosa?" perguntou Hebe na manhã da gravação. "Muito. E se eu esquecer as palavras? E se eu chorar na frente das câmeras? Se você chorar, será genuíno. E se esquecer as palavras, basta falar do coração. Sua história não precisa ser perfeita, precisa ser verdadeira." O estúdio estava lindamente decorado para o Natal. Havia uma árvore gigante, luzes douradas por toda parte e um cenário aconchegante com 2 poltronas onde Hebe e eu conversaríamos. Gabriel estava presente, brincando numa área reservada com algumas pessoas da produção cuidando dele. Ele estava lindo, vestido com uma roupinha social pequena que Hebe havia comprado especialmente para a ocasião. 3, 2, 1, no ar! A gravação começou com Hebe contando como havia sido aquele dia no semáforo, do ponto de vista dela. Era uma manhã normal, dessas que a gente acorda sem imaginar que a vida pode mudar completamente. Eu estava no carro, parada no sinal, quando vi uma moça jovem se aproximar com uma criança no colo. Então chegou minha vez de falar. No início, minha voz tremeu um pouco, mas conforme fui contando minha história, as palavras fluíram naturalmente. Falei sobre a gravidez adolescente, sobre ser abandonada pela família, sobre os meses nas ruas com Gabriel, sobre o desespero e a fome. E quando eu bati no vidro do carro da Hebe, contei com os olhos marejados. Eu esperava no máximo alguns trocados. Nunca imaginei que estava batendo na porta da minha salvação. O programa foi intercalado com depoimentos de pessoas que nos conheceram ao longo daquele ano. Seu Carlos da creche, que contou como Gabriel havia chegado tímido e agora era uma das crianças mais alegres. Dona Conceição do SBT, que falou sobre minha dedicação no trabalho. E até mesmo seu Antônio do posto de gasolina, que lembrou dos dias difíceis quando eu pedia para usar o banheiro. "A Marina sempre foi uma menina especial", disse seu Antônio para a câmera. Mesmo na pior situação, nunca perdeu a dignidade. Sempre tratou todo mundo com respeito. A parte mais emocionante foi quando trouxeram Gabriel para o cenário. Hebe o pegou no colo e ele, com seus quase 3 anos, falou para as câmeras. "Titia Hebe é minha vovó do coração." Não teve uma pessoa no estúdio que não se emocionou naquele momento. Hebe chorou abertamente e eu senti que meu coração ia explodir de amor e gratidão. Gabriel perguntou ao apresentador: "Você gosta da titia Hebe?" "Amo muito. Ela dá abraço gostoso e conta história na hora de dormir." Após a gravação, fomos para o camarim de Hebe. Estávamos exaustas emocionalmente, mas felizes com o resultado. "Como você se sente?" perguntou ela. Como se tivesse fechado um ciclo. Como se finalmente pudesse dizer para o mundo inteiro: "Olha só, eu consegui. Nós conseguimos." "Marina, há algo que eu ainda não te contei sobre aquele dia no semáforo." "O quê?" "Eu estava voltando de uma consulta médica. Havia recebido um diagnóstico que me deixou muito abalada. Estava me sentindo velha, cansada, questionando se ainda tinha propósito na vida. Fiquei em silêncio, esperando ela continuar. Quando parei e vi vocês, algo dentro de mim disse: Hebe, essa é sua chance de fazer a diferença de verdade. E sabe o que aconteceu? Cuidar de vocês me deu uma nova razão para viver. Me fez lembrar que minha vida tem significado quando posso ajudar outras pessoas." "Hebe, qual era o diagnóstico?" "Problemas no coração. Nada grave, mas que me fez repensar muitas coisas. E uma das conclusões que cheguei foi que quero que você e Gabriel sempre façam parte da minha vida, independente do que aconteça." Naquela noite, depois de colocar Gabriel para dormir, sentei-me na sala do meu apartamento e olhei ao redor. Tudo aquilo, o sofá onde estávamos sentadas, a televisão onde em breve nossa história seria exibida, os brinquedos espalhados pelo chão, as fotos de Gabriel nas paredes, tudo aquilo existia porque uma mulher decidiu enxergar além das aparências e apostar em mim. 3 dias depois, o programa foi ao ar. O impacto foi imenso. O telefone do SBT não parava de tocar com pessoas querendo deixar mensagens de carinho e apoio.
Recebi centenas de cartas de telespectadores contando suas próprias histórias de superação. Uma das cartas que mais me marcou foi de uma jovem de Recife. Marina, eu tenho 17 anos e acabei de descobrir que estou grávida. Meus pais me expulsaram de casa quando contei. Estava pensando em desistir de tudo, mas depois de ver sua história na TV, decidi lutar. Se você conseguiu, eu também posso conseguir. Obrigada por me mostrar que é possível. Hebe, olha isso, disse eu, mostrando a carta para ela. Nossa história está realmente fazendo diferença na vida das pessoas. Eu sabia que faria. Por isso era tão importante contar. Naquela véspera de Natal de 2003, Hebe organizou uma ceia especial em sua casa. Estavam presentes eu, Gabriel, alguns funcionários do SBT que haviam se tornado amigos queridos, seu Carlos e sua esposa da creche, e até mesmo seu Antônio do posto de gasolina. Quero fazer um brindise, disse Hebe, levantando sua taça de champanhe enquanto eu segurava meu refrigerante. Nunca gostei de álcool. 1 ano atrás, Marina e Gabriel apareceram na minha vida quando eu mais precisava de um propósito. Hoje, olhando para vocês, para essa mesa cheia de pessoas que se tornaram família, posso dizer que este foi o melhor ano da minha vida. O nosso também, respondi. Obrigada por ter enxergado em nós mais do que nós mesmos conseguíamos ver. Gabriel, que estava sentado numa cadeirinha especial entre Hebe e eu, bateu palminhas e gritou: Feliz Natal, família! E realmente era uma família. Uma família escolhida pelo coração, unida pelo amor e pela gratidão, formada nos lugares mais improváveis e fortalecida pelos momentos mais desafiadores. Naquela noite, quando voltei para casa com Gabriel dormindo no meu colo, olhei mais uma vez pela janela do apartamento. As luzes de Natal da cidade piscavam lá embaixo, e eu pensei em todas as pessoas que naquele exato momento poderiam estar passando pelo mesmo desespero que eu havia sentido 1 ano atrás. Gabriel, meu amor, sussurrei, um dia você vai entender que a vida nos deu o presente mais precioso que existe, uma segunda chance, e nós soubemos aproveitá-la. Mas a vida ainda nos reservava uma surpresa que mudaria tudo mais uma vez, de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Se essa história está tocando seu coração assim como tocou o meu ao vivê-la, me conte de que cidade ou país você está nos acompanhando, porque histórias de esperança são universais e merecem ser compartilhadas pelo mundo todo. Março de 2008. 5 anos haviam se passado desde aquele encontro milagroso no semáforo. Gabriel agora estava com 7 anos, cursando o 2º ano do ensino fundamental em uma escola particular que Hebe insistiu em pagar. Eu havia me formado em administração de empresas através de um curso noturno e me tornado oficialmente a gerente executiva de todos os negócios pessoais de Hebe. Nossa vida havia se estabilizado de uma forma que eu jamais sonhei ser possível. Morávamos agora em uma casa pequena, mas confortável em Vila Madalena, que Hebe havia comprado e colocado no meu nome. Para que vocês sempre tenham segurança, disse ela quando me entregou as chaves. Mas naquela manhã de março, ao chegar no SBT, percebi imediatamente que algo estava diferente. Hebe estava mais quieta que o normal, perdida em pensamentos. Bom dia, Hebe. Como você está hoje? Marina, senta aqui comigo. Preciso conversar com você sobre algo importante. Meu coração apertou. Após 5 anos juntas, eu já conseguia identificar quando Hebe estava preocupada com algo sério. É sobre aqueles exames que você fez semana passada? Ela assentiu gravemente. Os médicos confirmaram. O câncer voltou, Marina. E desta vez é mais sério. Sente o mundo desabar ao meu redor. Hebe havia enfrentado um câncer de mama 2 anos antes. Havia feito o tratamento e ficado curada. Pensávamos que era um capítulo encerrado. Mas vai dar tudo certo de novo, não vai? Como da última vez? Marina, querida, desta vez é diferente. Se espalhou para outros órgãos. Os médicos dão entre 6 meses e 2 anos. Comecei a chorar. Não conseguia imaginar minha vida sem Hebe. Ela havia se tornado muito mais que uma madrinha para Gabriel e para mim. Era nossa base, nossa referência, nosso porto seguro. Não chora, meu anjo, disse ela me abraçando. Eu não te chamei aqui para ficarmos tristes. Te chamei porque temos muito que organizar e pouco tempo para fazer tudo. Nas semanas que se seguiram, Hebe começou a colocar todos os seus assuntos em ordem. E, para minha surpresa,
eu descobri que estava incluída em praticamente todas as suas decisões importantes. Marina, quero que você seja a tutora legal do Gabriel se algo acontecer comigo, disse ela num dia. Abby, eu já sou a mãe dele. Não precisa... Não é isso. Quero que você seja oficialmente responsável pela educação dele, pela herança que estou deixando para vocês dois. Herança? Acham que eu ia deixar vocês desamparadas? A casa onde vocês moram já está no seu nome há 3 anos. Além disso, estou criando um fundo de educação para o Gabriel, que garantirá que ele possa estudar até a universidade. E para você, estou deixando uma quantia que permitirá que abra seu próprio negócio quando se sentir pronta. Eu não conseguia processar toda aquela informação. Abby estava literalmente garantindo o nosso futuro, mesmo sabendo que não estaria mais conosco para vê-lo. Por que está fazendo tudo isso? Porque vocês são minha família. Porque Gabriel é o neto que eu escolhi ter. Porque você é a filha que o destino me deu quando eu mais precisava. Os meses que se seguiram foram intensos. Abby continuou trabalhando enquanto podia, mantendo sua agenda de programas e eventos. Mas nas horas vagas, dedicava-se completamente a Gabriel e a mim. Ela ensinou Gabriel a andar de bicicleta no Parque Ibirapuera. Levou-nos para viajar pela primeira vez. Conhecemos o Rio de Janeiro, as praias que eu só havia visto na televisão. Organizou festas de aniversário inesquecíveis para Gabriel, sempre rodeada de amigos que haviam se tornado nossa família estendida. Em setembro daquele ano, Abby precisou ser hospitalizada pela primeira vez. O tratamento estava sendo muito agressivo e seu corpo frágil não estava respondendo como esperávamos. Marina, posso te pedir um favor? Disse ela, numa tarde em que eu estava no hospital cuidando dela. Qualquer coisa. Quero que você prometa que não vai deixar nossa história morrer, que vai continuar ajudando outras pessoas quando puder, que vai ensinar o Gabriel sobre a importância da bondade. Prometo, Abby. Mas você vai estar aqui para me ajudar nisso. Ela sorriu fracamente. Vou estar sempre, querida. Talvez não fisicamente, mas vou estar. Em outubro, recebemos a visita de uma jornalista que estava fazendo uma matéria sobre histórias de superação 5 anos depois do programa especial que havíamos gravado. Marina, como vocês estão hoje? Somos uma família feliz, respondi. Gabriel está crescendo saudável e inteligente. Eu me formei, tenho uma profissão, uma casa. Construímos uma vida bonita juntas. E qual foi a coisa mais importante que a Abby ensinou para vocês? Olhei para a Abby, que estava sentada ao meu lado, mais frágil fisicamente, mas com o mesmo sorriso caloroso de sempre. Ela nos ensinou que a vida não se mede pelo que você tem, mas pelo que você pode dar. Que uma pessoa pode sim mudar o destino de outra, mas que isso só acontece quando existe amor verdadeiro envolvido. Gabriel, que agora estava com 8 anos e havia se tornado um menino articulado e carinhoso, também quis falar para a câmera. A vovó Abby me ensinou que não importa de onde você vem, importa para onde você quer ir. E que sempre tem alguém precisando de ajuda. Então a gente sempre tem que estar pronto para ajudar. A matéria foi ao ar no início de novembro. Mais uma vez recebemos centenas de mensagens de pessoas que haviam se inspirado em nossa história para superar suas próprias dificuldades. Uma das mensagens que mais me emocionou foi de uma empresária de Brasília. Marina, 5 anos atrás eu vi vocês na TV e decidi criar um projeto social para ajudar mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Até hoje, já ajudamos mais de 200 famílias a se reestruturarem. Tudo isso por causa da semente que vocês plantaram. Em dezembro de 2008, Abby estava muito debilitada, mas fez questão de organizar mais uma ceia de Natal em sua casa. Foi menor que as anteriores, apenas com as pessoas mais próximas, mas não menos emocionante. Quero fazer um último brindise, disse ela, com dificuldade, mas com determinação. Marina, Gabriel, vocês transformaram meus últimos anos nos mais significativos da minha vida. Obrigada por me permitirem ser parte da família de vocês. Obrigada por ter criado nossa família, respondi, segurando sua mão frágil. Gabriel, que agora entendia a gravidade da situação, se aproximou da cadeira de rodas de Abby e disse: Vovó Abby, mesmo quando você não estiver mais aqui, você sempre vai estar no meu coração. E quando eu crescer, vou ajudar outras crianças como você me ajudou. Abby faleceu pacificamente no dia 29 de setembro de 2009,
numa manhã ensolarada de primavera. Estava em casa, rodeada por mim, Gabriel e outros amigos queridos. Suas últimas palavras foram: cuidem uns dos outros. O amor é a única coisa que realmente importa. O velório foi uma demonstração impressionante do impacto que ela havia causado na vida das pessoas. Milhares de fãs compareceram, mas o que mais me emocionou foram as centenas de pessoas simples que apareceram para contar como Abby as havia ajudado silenciosamente ao longo dos anos. Ela pagou a cirurgia do meu filho, contou uma senhora idosa. Me deu trabalho quando eu estava desempregado há 2 anos, disse um rapaz jovem. Ajudou minha filha a terminar os estudos, contou uma mãe emocionada. Descobri que Gabriel e eu não éramos as únicas pessoas que Abby havia adotado ao longo da vida. Ela havia feito isso dezenas de vezes, sempre discretamente, sempre com amor genuíno. Hoje, em 2025, Gabriel tem 24 anos e é formado em medicina. Ele trabalha em uma clínica popular que nós abrimos em homenagem a Abby, onde atende principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social. O projeto cresceu e hoje temos 3 clínicas em São Paulo e 2 no interior. Eu me casei aos 28 anos com um médico maravilhoso que conheci através do projeto social. Temos mais 2 filhos, mas Gabriel sempre será meu primogênito especial. Meu marido entende e respeita nossa história. E Abby continua sendo uma presença constante em nossa casa, através das fotos, das lembranças e principalmente dos valores que ela nos ensinou. Continuamos ajudando famílias em situação de vulnerabilidade através do Instituto Hebe Camargo de Apoio Social, que criei 2 anos após sua morte. Já ajudamos mais de 5.000 famílias a se reestruturarem, oferecendo não apenas assistência financeira, mas educação profissional, apoio psicológico e acompanhamento personalizado. Cada família que ajudamos carrega um pouquinho da essência do que Abby fez por nós. Acreditar no potencial das pessoas, oferecer oportunidades reais e acompanhar de perto a transformação. Gabriel mantém uma foto de Abby na mesa do consultório dele, para lembrar todos os dias que medicina não é apenas curar doenças, mas cuidar de pessoas. Explica ele para os colegas. Recentemente, uma jovem mãe chegou ao instituto em situação muito parecida com a minha há 22 anos. Estava nas ruas com 2 filhos pequenos, sem família, sem perspectivas. Quando a vi pela primeira vez, foi como olhar para um espelho do passado. Qual é seu nome? Perguntei, da mesma forma gentil que Abby havia feito comigo. Carla. E estes são meus filhos, João e Pedro. Carla, eu quero que você saiba que chegou ao lugar certo. Vamos cuidar de vocês. E enquanto organizamos moradia, trabalho e escola para Carla e seus filhos, sempre penso na Abby e tenho certeza de que ela está sorrindo, vendo como o amor que ela plantou continua florescendo e gerando novos frutos. A vida é realmente feita de ciclos. O amor que recebemos se multiplica quando compartilhamos com outras pessoas. E a bondade de uma única pessoa pode realmente mudar o mundo, uma família de cada vez. Se você chegou até o final desta história, deixe nos comentários de qual lugar do mundo você nos acompanhou, porque o que eu aprendi nesses 22 anos é que bondade não tem fronteiras. E histórias de amor verdadeiro merecem ser compartilhadas para inspirar cada vez mais pessoas a fazerem a diferença na vida de quem precisa. Esta é minha história. Esta é nossa história. E sei que onde quer que Abby esteja, ela continua orgulhosa da família que ajudou a criar.